Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Eu sou Vanina Sigristi e esse é o primeiro vídeo com conteúdo sobre arte desse canal. É um canal novo, gravei até agora só um vídeo de apresentação por enquanto, então tenho aqui a difícil missão de gravar realmente o primeiro conteúdo para vocês. A expectativa deve estar alta de ambas as partes, né? E aí eu me vi com essa dificuldade. Qual vai ser o primeiro vídeo? Né? Que livro, ou que filme, que música, que escultura eu escolho para apresentar aqui a vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre arte. E aí eu pensei em falar justamente da dificuldade do início, né? De iniciar às vezes um novo projeto, porque a gente sente algum medo, alguma insegurança, de iniciar um novo emprego, de iniciar uma nova amizade ou um novo relacionamento, em razão de inseguranças, muitas vezes, de não nos sentirmos tão seguros, de não termos a certeza do que a gente quer, enfim. E na arte isso, claro, também acontece, né? Às vezes o início não é tão fácil, de um novo projeto ou uma nova obra, muitos e muitos rascunhos são feitos e jogados no lixo, até que realmente a gente consiga encontrar um resultado legal. Muitos alunos sempre me perguntam, porque eu também sou professora, como iniciar a redação, como iniciar um texto, como iniciar alguma comunicação, né, que seja atrativa, eficaz, produtiva, enfim. E eu sempre gosto de dizer, bom, você vai ter a chance de conquistar o seu leitor nas primeiras 2 ou 3 linhas, não é isso? Eu acho que se você tiver algo bem importante a dizer, o que realmente te move, qual o principal propósito do seu texto, ele tem de estar muito, muito claro e evidente logo no início, para você justamente cativar o seu leitor. Então, estou aqui justamente para falar um pouquinho sobre as dificuldades, às vezes, de iniciar, mas como os inícios são igualmente importantes, né? E hoje eu vou falar especificamente da literatura, né? Escolhi alguns autores e alguns livros para que a gente veja justamente qual é o início, como eles começaram ou as suas carreiras, ou como eles começaram os seus livros mais importantes, os seus romances que justamente marcaram época e entraram aí para a literatura mundial. Eu vou iniciar com um autor que eu conheço mais a fundo, talvez, por ter estudado a sua obra no doutorado, né? Então, o Calvino publicou seu primeiro livro, inclusive tenho o exemplar aqui na tradução para a língua portuguesa, né, pela Companhia das Letras, A Trilha dos Ninhos de Aranha. Ítalo Calvino, para quem não conhece, é um escritor nascido em Cuba, mas italiano de origem, sua família era italiana, ele passa grande parte da sua vida morando em algumas cidades na Itália e depois na França. O primeiro romance do Calvino, A Trilha dos Ninhos de Aranha, foi publicado em 1947. Tem até a data aqui na capa nessa edição. Vivia-se um cenário de pós-guerra, claro, né, em razão desse contexto. O gênero do neorrealismo estava muito forte nesse período, não só na Itália, mas principalmente. Calvino fala muito desse contexto, desse cenário da guerra, das carências, né, das dificuldades, das violências que aconteciam nesse momento. E quando ele publica a segunda edição do romance, ele escreve um longuíssimo prefácio, determinante para quem estuda, né, justamente a sua obra. Esse prefácio já é de 1964, muitos anos depois, quando ele já está fazendo um balanço da sua obra, né? Do primeiro romance que ele havia escrito, que foi esse. Muitos já sucederam, vieram depois, né, na sua trajetória, e ele está justamente fazendo esse balanço, pensando como fez, como não fez, como foi determinante esse primeiro livro para a sua trajetória, claro, para os primeiros leitores, especializados ou não, que já reconheciam nele um grande escritor, que ele realmente é, né, veio a ser muito tempo depois. Então ele fala muito do primeiro romance, só que ele, nesse prefácio, reinicia o texto sucessivas vezes, quase como se estivesse na prática experimentando fazer essa análise da própria obra, essa autoanálise, essa releitura,
né, do seu primeiro livro, enfim. E eu selecionei aqui um trecho bem interessante, porque Calvino está aqui falando justamente da dificuldade do início, como foi difícil escrever o primeiro livro, e depois de ter escrito o primeiro livro, como foi difícil fugir dele, ou seja, fazer qualquer outra coisa que fosse diferente do primeiro. O primeiro marca, né? Porque o primeiro é a inauguração, né? É, na verdade, o seu lançar-se nessa aventura, nessa empreitada e também no próprio mercado. E o primeiro é muito marcante, foi muito fundamental. Então, num determinado momento do prefácio desse livro, Calvino afirma o seguinte: talvez no fundo o primeiro livro seja o único que conta. Talvez se devesse escrever esse e só. A grande arrancada só se dá nesse momento. A oportunidade de expressar-se aparece uma única vez. O nó que você carrega por dentro, ou você o desata dessa vez ou nunca mais. Talvez a poesia só seja possível num momento da vida que para a maioria coincide com o auge da juventude. Passado esse momento, tenha você se expressado ou não, e você só vai saber disso depois de 100, 150 anos, os contemporâneos não podem ser bons juízes, dali em diante o jogo está feito. Você só voltará para imitar os outros ou a si próprio, já não conseguirá dizer nenhuma palavra verdadeira e insubstituível. Ele está aqui justamente discutindo essa questão, o início, o primeiro livro, como é escrever o primeiro romance e como esse romance, claro, marca a sua trajetória. Como se não bastasse, muitos anos depois, aí eu tenho um outro livro aqui do mesmo autor, de Calvino também, vocês conseguem ver um pouquinho a capa aí, né? Se um Viajante numa Noite de Inverno, já é um livro de 1979. O que Calvino faz? De novo reinicia inúmeras vezes o seu texto, a sua narrativa, esse romance. E aí eu vou começar a fazer a leitura de alguns livros sucessivos para que a gente sinta como quer começar e como esses autores decidiram, enfim, começar, né, os seus livros, aí, os seus romances. Estamos no capítulo 1, primeiríssimo parágrafo, primeiríssima frase. Calvino começa o seu romance assim: você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é o título do livro. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta, do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros: não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz: estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto. Grite: estou começando a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. É uma brincadeira, claro, é uma brincadeira muito inteligente. Todos os demais capítulos serão reinícios da mesma história, do mesmo romance, desse mesmo mote, né, romanesco, que é o temos um viajante numa noite de inverno. Isso dá história, isso dá narrativa, isso rende um livro ou não? Ele vai experimentar justamente, movimentar, né, ou ligar, digamos assim, esse motor narrativo mínimo, essencial, fundamental, básico, que é um personagem num determinado tempo e num determinado cenário. E a metalinguagem segue radicalmente ao longo das páginas aqui. Aí a gente poderia justamente pensar em autores que iniciaram os seus livros, os seus principais livros, os seus primeiros grandes romances, e talvez tenham um pouco se esquivado de terminá-los. Então eu tenho aqui comigo uma edição, né? Não tem a capinha aqui nem nada, mostra o tomo de Marcel Proust, que escreveu Em Busca do Tempo Perdido. É uma obra monumental,
de 7 longos volumes de um autor que parece ter iniciado o seu primeiro grande livro e sabendo também talvez dessa dificuldade que o Calvino menciona de depois fugir do primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto nada mais seriam talvez do que imitações, cópias do primeiro, ele parece fugir até da necessidade de terminá-lo. Então ele continua essa obra por sucessivos volumes, sucessivas páginas, e há algumas contas e curiosidades super interessantes sobre o autor, caso vocês depois tenham interesse, de parágrafos que teriam mais de não sei quantas palavras e que se somadas renderiam não sei quantos metros, porque Proust tem um jeito muito próprio de narrar e ele tem um ritmo, né, na sua escrita, na confecção ali das suas frases, dos seus parágrafos, bem particular, bem característico, e normalmente são períodos, sim, e parágrafos longuíssimos, como a própria obra, né, que é muito longa e abarca aí muitos e muitos volumes. Então é quase como um primeiro livro que não acaba nunca, ou o primeiro romance que seria realmente marcante e fundamental e que ele não quer nunca acabar, né, para que venha um segundo ou um terceiro. Então ele faz essa obra crescer cada vez mais de dentro, né, dela própria. E aí eu leio então, por curiosidade, o primeiro parágrafo também deste romance que trata bem ou mal de inícios, reinícios e jornadas, né? Estamos na primeira parte, no primeiro capítulo, Combray, né? Durante muito tempo deitava-me cedo, um narrador em primeira pessoa. Às vezes, mal apagada a vela, meus olhos se fechavam tão depressa que eu nem tinha tempo de pensar, vou dormir. E meia hora depois a ideia de que já era tempo de conciliar o sono me despertava. Queria deixar o livro que julgava ainda ter nas mãos e assoprar a vela. Dormindo, não havia deixado de refletir sobre o que acabara de ler. Porém, tais reflexões haviam tomado um aspecto um tanto singular. Parecia-me que era de mim mesmo que o livro falava. Uma igreja, um quarteto, a rivalidade de Francisco I e Carlos V. Nós temos aqui, então, um narrador, né, que fala muito sobre sua trajetória. Trata-se da história do nascimento de um escritor, inclusive num romance que quase não acaba, né, que parece se recusar a terminar. E aí eu tenho uma outra sugestão de um livro já na literatura nacional, eu acho que não poderia faltar, não poderia deixar de mencionar um autor muito, muito, muito universal, mas muito nosso e muito brasileiro também, claro. Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, dispensa apresentações, creio eu, todos vocês conheçam. É uma obra extremamente importante da nossa literatura. E aí, como começa? Como começa, né, esse livro que já tem esse título aí muito curioso, muito audacioso, muito irônico, né, muito também importante para que a gente entenda o que é a literatura, né? E a liberdade que a literatura tem de começar as suas histórias da forma como faz. Primeiro capítulo do livro, primeira linha, tem por título Óbito do Autor, afinal, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem está escrevendo essa história e como essa história começa? Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Pronto, tá aí o nascimento e a morte desse personagem, desse herói ou anti-herói, ou personagem com uma densidade, uma problemática fantástica, né? Caso vocês conheçam o livro, sabem do que se trata. Ele já viveu, né? Já nasceu, já viveu e já morreu. Acabou a história. Quer dizer, a graça do livro não é o fim, não é a antecipação da morte ou o que teria acontecido antes que ela aconteça, que a morte chegue. A morte está dada, né? A morte do protagonista já está aqui, desse narrador, autor, defunto ou defunto autor, como ele diz. Olha como segue. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, é o que quase todos os romances até então faziam,
principalmente romances estrangeiros, do romantismo, do realismo, que servem como modelos para os literatos aqui no Brasil também. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Vou começar meu livro de outra forma, né? A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. E a gente sabe, Machado conseguiu ser muito galante e muito novo, fazendo coisas que ninguém havia feito e que talvez não tenham feito até hoje, não é? E eu gostaria de terminar com uma frase de um livro que, a meu ver, também é extremamente fundamental, que a gente conheça, que passe pela experiência de lê-lo. Eu não o encontrei na minha biblioteca antes que eu gravasse esse vídeo, então depois posso colocar até a indicação de alguma edição aí que seria a minha, mas eu não o encontrei e fiz a anotação justamente do início. Como inicia um romance extremamente importante de Franz Kafka, intitulado A Metamorfose. A Metamorfose. É um início que parece extremamente banal, né? Mas não é. Tem um mistério, tem um inusitado, tem uma surrealidade ou hiperrealidade fantástica aqui. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Não vou falar muito dessa narrativa hoje, posso até gravar um vídeo mais dedicado a Kafka, até porque vale a pena num próximo vídeo. Mas eu gostaria de encerrar por aqui essa nossa conversa. Era o meu primeiro vídeo. Como eu deveria começá-lo? Fiquei extremamente pensativa, ansiosa, imaginando como seria e pronto, o primeiro tá feito. Passei por essa provação. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui vários exemplos de autores que iniciaram obras importantíssimas com esses inícios tão variados e ao mesmo tempo tão impactantes. Acho que fica aqui a prova de que realmente o início é fundamental, né? Ele é marcante e esses textos iniciam de uma forma muito, muito, muito saborosa. Até o segundo vídeo, então. O primeiro, ufa, tá feito. Um grande beijo.